Bíblia Sagrada, leitura da Palavra de Nosso Senhor, edição ecumênica da Barça de 1972, Antigo Testamento, narração Margarete Vital, Deuteronômio, capítulo 18, Sacerdotes. Os sacerdotes e os levitas e todos os da mesma tribo não terão parte nem herança alguma com o resto de Israel, porque hão de comer dos sacrifícios do Senhor e das oblações que lhe forem feitas, e não receberão outra alguma coisa do que seus irmãos possuírem, porque o mesmo Senhor é a sua herança, como ele lhes disse. Este será o direito dos sacerdotes a respeito do povo e dos que oferecem vítimas. Se sacrificarem um boi ou uma ovelha, darão ao sacerdote a espádua e o peito, as primícias do pão, do vinho e do azeite, e uma parte das lãs da tosquia das ovelhas. Porque o Senhor teu Deus escolheu o sacerdote dentre todas as suas tribos, para que assista e sirva ao nome do Senhor ele e seus filhos para sempre. Se um levita sair de alguma das suas cidades, de todo Israel onde ele habita, e quiser por devoção ir morar no lugar que o Senhor tiver escolhido, exercitará o seu ministério em nome do Senhor seu Deus, assim como todos os levitas, seus irmãos, que nesse tempo assistirem diante do Senhor. Ele terá a mesma porção de alimentos que os outros, além daquilo que na sua cidade se lhe deve pela sucessão paterna. Profetas. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te há de dar, guarda-te, não queiras imitar as abominações daquelas gentes, nem se ache entre vós quem pretenda purificar seu filho ou filha, fazendo-os passar pelo fogo, nem quem consulte adivinhos, ou observe sonhos e agouros, nem quem seja feiticeiro ou encantador, nem quem consulte pitom ou adivinhos, nem quem indague dos mortos a verdade. Porque todas estas coisas abomina o Senhor, e por semelhantes maldades exterminará ele estes povos à tua entrada. Tu serás perfeito e sem mancha com o Senhor teu Deus. Estas nações, cujo país tu possuirás, ouvem os agoureiros e os adivinhos. Tu, porém, foste instruído doutra sorte pelo Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta, como eu, da tua nação e dentre teus irmãos. A este ouvirás, como o pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, onde todo o povo estava junto, e disseste: Eu não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem tornarei a ver mais este grandíssimo fogo, para que não me suceda morrer. E o Senhor me disse: Eles falaram bem em tudo. Eu lhes suscitarei do meio de seus irmãos um profeta semelhante a ti, e porei na sua boca as minhas palavras, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe mandar. Mas o que não quiser ouvir as suas palavras, que ele falar em meu nome, eu me vingarei dele. Se o profeta, porém, corrompido da sua soberba, empreender falar em meu nome, e disser coisas que eu lhe não mandei dizer, ou se ele falar em nome dos deuses estranhos, será morto. E se tu disseres lá no teu coração: Como poderei eu discernir qual é a palavra que o Senhor não disse? Terás este sinal. Se o que aquele profeta predisse em nome do Senhor não sucedeu assim, isto não o disse o Senhor. Mas o profeta, por soberba do seu ânimo, o fingiu, e por isso não o temerás. Notas explicativas, capítulo 18, versículo 15. Um profeta. Em sentido coletivo e distributivo, isto é, uma série de profetas que culminará com o profeta máximo, o Messias, como eu, isto é, com o poder de falar em nome de Deus. Versículo 22. O sinal para se conhecer se o profeta é verdadeiro está no cumprimento de suas predições. No capítulo 13, de 1 a 4, a pureza da doutrina é também apresentada como sinal do verdadeiro profeta. Capítulo 19. Várias leis, cidades de refúgio.
Quando o Senhor teu Deus tiver exterminado os povos cuja terra ele te há de dar e a possuíres e habitares nas suas cidades e casas, destinarás para ti 3 cidades do meio da terra que o Senhor teu Deus te há de dar em possessão, aplainando com cuidado o caminho, e dividirás em 3 porções iguais todo o distrito da tua terra, para que o que está fugitivo por homicídio tenha um lugar vizinho a que se acolha. Esta será a lei do homicida fugitivo, cuja vida se deve conservar. O que ferir a seu próximo sem o cuidar, e não se prova que tivesse inimizade com ele nem ontem nem anteontem, senão que indo com ele simplesmente fazer lenha a uma mata, e ao tempo que cortava a lenha lhe escapou o machado da mão, e saindo o ferro fora do cabo, feriu a seu amigo e o matou, ele se acolherá a uma das sobreditas cidades e viverá. Por não suceder que algum parente daquele, cujo sangue foi derramado, estimulado da sua dor, o siga e o prenda, se o caminho for muito comprido, e mate a um homem que não merece a morte, visto não se provar que tivesse antes tido inimizade com o que foi morto. Portanto te mando que ponhas estas 3 cidades em igual distância uma da outra. E quando o Senhor teu Deus tiver alargado os teus limites, segundo ele o assegurou a teus pais, e te tiver dado toda a terra que lhes prometeu, se contudo guardares os seus mandamentos e cumprires o que eu hoje te prescrevo, que é, que ames o Senhor teu Deus e andes em todo o tempo pelos seus caminhos, ajuntarás outras 3 cidades e dobrarás assim o seu número, para que se não derrame o sangue inocente no meio da terra, que o Senhor teu Deus te fará possuir, e tu não fiques réu do homicídio. Mas se algum tendo inimizade com seu próximo, armar traições à sua vida, e atacando-o, o ferir e matar, e se acolher a uma das sobreditas cidades, os anciãos daquela cidade mandarão buscá-lo e o tirarão do lugar do refúgio e o entregarão nas mãos do parente daquele cujo sangue foi derramado, e ele morrerá. Não terás compaixão dele e tirarás de Israel o sangue inocente para que te suceda bem. Não tomarás nem transporás os marcos de teu próximo que teus predecessores fixaram na tua herança, que o Senhor teu Deus te há de dar na terra que tiveres de possuir. Falsos testemunhos. Não valerá contra alguém uma só testemunha, seja qual for o delito ou crime, mas tudo passará por constante sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se apresentar uma testemunha falsa contra um homem para o acusar de prevaricação, ambos os que entre si têm esta diferença comparecerão diante do Senhor, presentes os sacerdotes e juízes que forem naqueles dias. E quando depois de uma exaustíssima averiguação tiverem conhecido que a testemunha falsa se arrojou a dizer uma mentira contra seu irmão, tratá-lo-ão como ele tinha intento de tratar a seu irmão. E assim tirarás o mal do meio de ti, para que os outros, ouvindo isto, tenham medo e de nenhuma sorte se atrevam a fazer semelhantes coisas. Não terás misericórdia com ele, mas far-lhe-ás pagar vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé.